Oi, oi! Você chegou ao lugar certo, Sincericídio Literário, o local onde as tretas literárias são ditas sem dó e também as novidades, os eventos, os filmes, tudo que tem a ver com o nosso universo dos livros. Eu, Vânia, a borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora, estamos aqui toda semana para trazer mais um assunto muito interessante, muito quente e com muitas tretas. Senta aí porque o nosso episódio já vai começar. Oi, oi! Olá, Vânia, como vamos? Vamos bem, apesar do frio. Ih, menino, aqui tá um calor de cruz credo. Já Não, começou. aqui tá dando tipo 3 graus, Ai, 2, que... e tá Aqui, delícia, porque você não sabe o vento gelado que é no Fiofó. o calor que tá aqui. Aqui, você viu a temporada 5 do The Crown? Menina, eu tô numa ambivalência de estarrecida e penalizada, Eita, confesso. vamos lá, peraí, vamos lá, olha só. Primeiro, eu tenho uma lista que porque eu assisti logo que saiu dia 9, né? Uhum, Aí eu comecei a ver e assisti logo, mas a Vanna levou uns dias para ver. E aí então eu passei uma lista para ela de coisas que eu achei, mas que eu acho mesmo muito influenciada por essa treta toda Harry e Meghan. Então, eu uhum, achei que eu estava achando muitos defeitos. uhum. E aí eu passei essa lista para Vânia, eu até postei hoje nos stories lá do Instagram, que diz assim: eu achei que essa temporada tá mais anti-monarquia do que todas as outras. Ah, sim, concordo, Colocam concordo. a uma pessoa que não tem interesse nenhum fora ela mesma, é uma pessoa egoísta, apatetada, fora da realidade. Charles é um fraco, um desnecessário. Ele não fede nem cheira. Ele, na verdade, podia nem feder nem cheirar, ele podia não existir. Diana era uma cretina que dava piti e sacaneava os filhos. Uhum, Eu achei muito confuso o negócio de ficção, mas não é ficção. É ficção, mas usa uhum, diálogos e discursos completamente iguais. uhum, É, eu achei isso um pouco confuso na cachola, sabe? Porque uhum. às vezes parece que você está assistindo uma história imaginária, você está assistindo um documentário, você não sabe muito bem que linha é essa. É uma linha meio Certo. blurred, né? Como é que fala? Uhum, Fraca, né? uhum. E peraí, uma coisa, isso, assim, e eu fiquei assim, até um pouco sem paciência em alguns momentos. Se fosse na época do videocassete, a gente botava no duas velocidades. Aí, como não é, a gente meio que vai pulando cena, assim, né? Eu Uhum. não fiz não, mas eu fiquei com vontade de fazer. Eu tirei o telefone e fiquei jogando Candy Crush. Oh, meu Deus. Rapidamente, achei. E agora a gente Ok. vai conversar de verdade. Vamos lá. E já vamos avisar para os nossos ouvintes que provavelmente vamos dar spoilers em alguns momentos, porque Desculpa aí. determinadas cenas são muito fortes para a gente não comentar detalhes. Então, se Sim, você já viu, beleza, você pode dar sua própria opinião nos comentários de nossas por redes favor. sociais. Mas se você não viu, então não sei se você espera para ver depois, se você já vai de cabeça feita pela gente, se você anota o que a gente vai falar e faz suas próprias considerações, que eu também acho É, muito legal. Mas muito. assim, eu vou discordar de algumas coisas de você com relação à rainha e com Uhum. relação à monarquia. Por quê? Aham. Eu achei, na verdade, assim, quando eu terminei de ver a série, vou até meio que falar de trás para frente, eu Uhum. achei que quem
quem resolveu criar a série, de um modo geral, desde lá de 2016? Ou talvez o próprio roteirista Moore, que é o tal do Peter Morgan, se eu não me engano o nome dele, porque assim, ele tem outros roteiristas que ajudam ele ao longo das Sim. séries, que trabalham num episódio, não em outro, mas esse Peter é o principal, né? Ele está lá desde o início. Eu acho ele extremamente pró-monarquia, tá? Porque a impressão que me dá é que, se não foi a própria rainha que financiou o início dessa série, ele realmente gosta, porque ele deu pra gente um outro olhar da Elizabeth. A Elizabeth ficou mais humana, Sim, eu né? achei que aquelas da Claire Foy foram as duas primeiras, né? Era Certo. totalmente passada de pano. Totalmente Sim, passada de pano para ela. sim. E aí, Mas, mas conforme foi exatamente mudando isso. a atriz, parece que foi mudando a narrativa. Não, foi mudando a narrativa porque aí já não era só ela, eram os filhos dando problema. Enquanto ela estava no controle, com o filho pequeno, os filhos pequenos, principalmente o primeiro casal, né? E os filhos não apareciam, era aquela coisa assim, ela aprendendo a ser rainha, aprendendo a lidar com vários primeiros ministros, aprendendo a lidar com a sem-vergonhice do marido, né? Aprendendo a lidar com a irmã, né? Mas o problema é que a partir do momento que os filhos cresceram, os problemas quadruplicaram, ou talvez triplicaram, porque o Edward, na verdade, nem abriu a boca nessa última temporada, né? Ele aparecia na cena, mas ele não abria a boca. Então, assim, os 3 filhos mais velhos dela, todos tiveram problemas no casamento, né? Então, assim, ela teve que passar a se comportar de uma outra maneira, né? Que para a gente começou a ser aquela rainha que eu comecei a prestar atenção, que foi principalmente da Diana para cá. Então a gente tomou ranço dela. A gente tomou ranço total. Ai, coitada da Diana, era virgenzinha, foi dada em sacrifício, ela foi usada, ninguém ajudou ela foi traída sempre porque a amante do cara já estava na igreja, e bababá, bababá, não deixou o filho casar com quem queria, não deixou o filho se divorciar quando queria. Então, assim, tudo ficava nos ombros da mulher porque ela tinha que dizer a palavra que todo mundo odeia: não. Né? Então, eu acho que, na verdade, esse seriado, ele sim está passando pano para ela. E eu achei o seguinte: você tinha comentado comigo por telefone, assim, eu achei a rainha meio boba, rindo de tudo, né? Eu acho que o único momento que ela, vamos botar assim, era um pouco ela mesma, era quando ela estava no Britânia. E por isso que o Britânia foi um personagem a mais ao longo dessa temporada. Foi. Né? Na verdade, ele foi o fio condutor, né? Britânia é aquele Exato. iate, mas aquilo é um transatlântico, né? O iate real, né? Uhum. Que ela inaugura lá na primeira temporada. Quer dizer, Sim, inaugura logo no início, né? no início do É, reinado dela. exato. Então ela considerava uma casa, né? Era talvez o segundo lugar que ela mais amava, além de Balmoral, né? Então, assim, eu achei que ali, principalmente quando ela estava lá de binóculo, olhando aquela ilha com a filha, com o farol, não sei o quê, ela podia ser ela mesma. Ela não estava ali como rainha, ela estava ali como uma mãe fazendo uma expedição com a filha. Então, beleza. Eu achei aquela cena do jornal, que todo mundo escondeu dela a notícia, e ela sacou o que está acontecendo. Que desde que eu estava no navio, vocês estão me escondendo alguma coisa. Então, você mostra que ela era esperta. Ela sentia quando as pessoas mudavam com ela, né? Então, assim, eu acho que essa série proposital foi para trazer um lado humano da Diana, da rainha. Agora, começa a misturar aquela farofada, gente, Charles. Não, Charles foi uma coisa assim, meu Deus, que homem bundão, né?
só, eu fiquei com a sensação, veja bem, não que ela seja burra e tal, é passada a ideia de que ela é burra. O marido só não diz isso, mas diz isso. Quando ela tá toda felizinha lá, dizendo para ele, não, porque você é o único que pode ajudar a confirmar a identidade dos Romanovs, não sei o quê. Aí ele, tudo que ela tá falando, ele completa a frase, ele já sabe. Sim. DNA, sei, mitocondrial, sei. É o quê? É cabelo? É sangue? Você nem perguntou, você não teve curiosidade, mas como é que você sabe tudo isso? Eu leio, comparado com você, que é uma cavala que não sabe nada. Mas olha só, você veja que todo dia de manhã ela lê todos os jornais. Então não é que ela não lê, mas ela só lê notícia pertinente ao governo dela. Ela podia ler. E essa cena poderia ter continuado, ela falasse, não, eu estou explicando porque as pessoas em casa podem não saber e eu estou querendo ter uma conversa com você, mas eu sei o que é DNA e mitocondrial, entendeu? Mas não, ela não responde em vários momentos. Eu acho que a série fica tentando forçar assim, que ela era intelectual dele, ou ele considerava que ela era intelectualmente inferior. Então, eu acho que tem até um determinado momento que ele... não, já estou confundindo, porque eu fiquei o final de semana imersa na Itália, desculpa. Então, isso vai render um outro episódio mais para frente. Mas, assim, eu achei que ficou, assim, ele o tempo todo, assim, agora, depois de 95 anos de casamento, ele chegou à conclusão de que ele deu uma bola fora. Que ele tem uma vida de ouro, né? Mas que ele não tem companhia à altura. Mas olha só, essa cena também que ele conversa e fala sobre a esposa do afilhado dele, né? Essa situação que a imprensa na época também tentou botar aquele veneninho de que será que é mais uma amante, bem na cara da rainha, né? É muito normal e cômodo essa coisa do homem que trai a mulher enquanto tá novão. E quando fica velho, com tudo caindo, despencado, que nada sobe se não tomar pílula azul, aí resolve virar super fiel e super parceiro, né? Vamos defender a sua mãe. Sua mãe é uma pobre coitada que trabalha pra caramba. Isso é um sistema acima de uma família. Sabe, esse discurso ele já devia estar fazendo desde o início. Mas não, no início ele gandaiou, inclusive pegando o próprio Britânia, indo gandaiar nos países dos outros, né? Sim, então, assim, falando da vida de ouro. E aí, na velhice, ele, olha só, tá? Aí é aquele momento que a gente não sabe o que é realidade, o que é ficção. Sim. Essa temporada, para mim, eu entendi que ele esfrega na cara dela que ela é intelectualmente inferior. Ok. Que ela é burrona. Além de ser uma pessoa desinteressada, ela é burra. Eu acho, assim, ela foi, né? Ela foi tremendamente correta em seguir regras. Ela foi catequizada desde que o pai dela, então, foi ao reinado, foi coroado. Ela começou a ter aulas com os professores de Eton, né, para se preparar para aquilo. Ela não estudou mais nada na vida, ela não fez uma faculdade. Ela estudou para ser rainha. Então, a palavra duty é uma palavra que não cansa de sair da boca dela, né? Ela sempre está falando isso para os filhos, e os filhos estão cagando para a palavra que começa com D. Eles falam outras palavras com D. Eles falam desire.
desire divorce, qualquer coisa, menos o duty, né? Então, assim, ela acabou sendo uma mulher que ela ficou parada no tempo. Então, quando você vê aquela briga do Charles com a monarquia de um modo geral, porque ele é tido como uma pessoa que quer modernizar, você, ao mesmo tempo que não tem como negar que há uma necessidade da modernização, você vê que ele está pior do que cego em tiroteio, né? Ele está perdido, ele está tentando encontrar um lugar ao sol. E ele é um cara tremendamente dependente das pesquisas populares. Uhum. Né? Eu acho semanalmente, semanalmente o secretário dele vem trazendo a pesquisa, quantos por cento está isso, quantos por cento está aquilo. Então, quando ele tem um dos muitos embates, né, que a gente não sabe se é real ou não, que ele teve com a mãe, que ele veio falando, porque a monarquia está em queda, ela fala, não, segundo pesquisa, a monarquia está em alta, quem está em queda é você. Exato. Porque realmente foi muito. Eles fizeram 2 pesquisas. Né? O povo quer que a monarquia acabe? Não, estava com mais de 50%, tipo 80%. Mas quer que Charles seja rei? Não. Por causa da confusão da Camila, né? É engraçado isso, Vânia. A gente já falou disso aqui. Eu acho que quando a gente falou daquele desenho animado do príncipe, que é assim, você está sacaneando pessoas vivas. Uhum. E você está maldizendo pessoas vivas, porque depois quando acabou, né, eu tava te esperando ver, eu vi várias críticas, e aí tem uma crítica de uma mulher muito engraçada, falando, não, olha, Charles tinha que aproveitar para monetizar, para tirar lucro desse lançamento, porque colocou ele numa posição super boa. Eu falei, cara, será que ela viu a mesma coisa que eu vi? Eu também acho que não. Eu vi uma temporada que faz dele, que diz como ele é desnecessário. Né? E reacende e relembra toda a situação dele com a Camila. Né? Nossa, isso antes dele ser coroado. E a gente agora está na expectativa de 2 coisas, que é o livro do Harry e o especial da Netflix dele com a esposa, né? Vamos ver o que vão falar, principalmente no livro. E segundo os tabloides estrangeiros, né, que a gente fica acompanhando, o Charles ele também está esperando a saída do livro do Harry para decidir qual é o futuro do Harry e dos filhos, porque dependendo do que ele falar da monarquia e principalmente de Camila, o Harry será cortado de vez. Você vê. Né? Então, a gente fica assim, poxa, a mãe dele... mas uma coisa assim que eu achei interessante foi o seguinte, a renúncia do rei Edward, né? Marcou tremendamente a vida da Elizabeth, porque ela gostava daquela vida de ser esposa de militar, né? De ser esposa, mãe, e isso foi roubado dela, né? Sim. A partir do momento que o pai dela teve que assumir o trono. Então, isso marcou tanto, ficou um trauma tão grande que aquela cena de embate que ela tem com a irmã, que eu achei uma cena fortíssima, porque eu não tinha me tocado que o segundo casamento da Anne, da princesa Anne, era exatamente a mesma história da Margaret. Inclusive, a posição do Timothy era a mesma posição do... Como era o nome dele? Do... Townsend. Isso, do Townsend. Os dois, Townsend. Você sabe que aquele bonitão tá nessa posição, um braço direito do rei, né? Aquele bonitão de quilt. Será aquele nosso major? Aquele nosso major? Quem será que vai casar com ele?
Não sei. Mas, assim, a história era igual, eles tinham a mesma posição, tinha um divórcio envolvido, apesar que o da Anne, o marido, esse marido agora é mais novo que ela, uns 4 ou 5 anos, né? Enquanto na história da Margaret o cara era bem mais velho que ela. Então, assim, naquela época, a rainha, muito devotada, disse não. Agora, para a filha, ela, na verdade, ela não disse sim, ela não disse nada. A filha aceitou Assim, e ela não disse nada. Uma das críticas que eu vi é assim, elogiando essa rainha, essa atriz fazendo rainha nesse ponto, né? Certo. E ela mostra emoções muito bem quando quase todos os membros da família cospem profanidade para ela. Mas fiquei pensando, realmente, tem um monte de bate-boca na temporada. Sim, muita tem coisa. O filho, tem a irmã, tem o marido. Parece que tá todo mundo contra ela. Tem a mãe, né? Naquela hora do discurso do Anos Horríveis, a mãe foi contra. Uma atriz nada a ver para fazer a mãe. Não, eu também achei. Não, aquela não parecia em nada. Caramba, desviou o cargo para aquela senhora, não sei nem quem é, não sei se eu já vi alguma coisa dela, mas já vi, mas também não sei o nome dela. Mas assim, realmente, todo mundo fazia a Elizabeth de saco de pancada. Exato, saco de pancada. Todo mundo descarrega nela. E aí, eu vou te falar, eu não gostei. Eu acho que a atriz está bem, eu acho que fisicamente, se você fechar o olho, você acredita que ela é a imagem de rainha que a gente via pela televisão, né? O teatro, eu acho que é completamente off, aquele negócio de ficar chupando o dente, aquilo, porra. Mas aí, não, eu achei a menina que fez a Diana, que eu achei até parecida, mas ela era alta demais, gente. Ela era mais alta que todo mundo. Essa, então, eu achei que estava copiando. Parecia, assim, um quadro de Caceta e Planeta, sabe? Eu estava copiando demais. E papo ali com o alfaede, assim... Caraca, aquilo parece que é um romance de um livro de romance, sabe? Que conversa mais nada a ver. Dodge e Mumu. Dai, sei lá. Caraca, que porra! Foi estranho. Não teve ninguém para dizer, gente, não tá bom, não. Mas por outro lado, eu achei interessante esse episódio que traz entre aspas, né, a história do alfaede, e você vê que o filho mais velho, porque depois ele com aquela mulher americana não, a outra britânica, ele teve mais 4 filhos, né? Mas o Dodge, ele mesmo quando ele fez aquela coisa da produtora e ganhou um Oscar já no primeiro filme, né, Carruagem de Fogo, eu nem sabia que era da produtora dele, então isso para mim foi novidade. Pra mim ele também. Vivia do dinheiro do pai. Sim. Vivia, ele era um parasita, entendeu? Mas aí, qual a diferença dele para Charles? Não, nenhuma, é isso que eu estou falando. A Diana só arrumava porque os homens que ela gostava, assim, que eram mais, né? Eu vou atrás do que é meu e, né? Não nasci rico, não sei o quê, como aquele médico, né? Paquistanês e outros que a gente também ficou sabendo pelo caminho. Eles não podiam ficar com ela, assim, tudo bem, oficialmente ela era casada, né? Então não tem como. Mas por quê? Porque seria uma vida de holofote, né? Ele sempre estaria por trás dela, porque todo lugar que ela vai é aquele bando de gente berrando o nome dela com coisa infernal aquilo. Então o cara se afastou.
Eu imagino assim, primeiro que não deve ser fácil, né? Você ir comprar um doce na esquina e ter um monte de gente atrás de você tirando foto, né? Mas é assim, ela não devia ser uma pessoa fácil conviver, não. Ela parecia que ela era muito complicada. Não. E aí eu já vou indicar para os nossos ouvintes a leitura desses 2 últimos livros, o Revenge, do Tom Bauer, que eu acho que não sei se vai ter em português, né? Mas quem souber inglês puder ler. E esse que está saindo pela Companhia das Letras, os Arquivos do Palácio, tá? Por quê? Porque, assim, conforme a gente vai lendo as biografias desse povo, e tem muita gente entrevistada, até anonimamente, né? Porque faz realmente parte do círculo deles, a gente vê que ali todo mundo é bisca. Todo mundo. Todo mundo. Mas eu descobri uma coisa, ou pelo menos assim, abriu meus olhos de uma maneira. O Harry, ele é desequilibrado, né? Ele tem os traumas, ele é vítima, nunca é culpa dele, ele sempre fala na mãe, compara com a mãe, a mulher parece a mãe, a tia parece a mãe, não sei quem parece, todo mundo parece a mãe, e ele é aquele nenenzinho que precisa de colo, né? Então, assim, ele fez muita merda na vida, foi culpado por muita coisa que não foi ele que fez, foi o William, mas ele, como spare, é melhor a gente botar a culpa nele, porque ninguém espera nada dele mesmo, né? Mas o William tem que ser o certinho. Mas, assim, eu acho que ali o William é o mais perigoso de todos. Porque o William sabe fazer o papel. Ele beija, ele abraça, ele sorri, ele senta do lado da pessoa que ele mais odeia, que é a Camila. E se você olhar, olha, se você olhar os eventos que ele aparece com o pai e com a Camila, ele chega, ele abraça, ele cumprimenta ela, não sei o quê, mas ele tem horror mesmo, do tipo, vamos culpar, porque por mais que eles culpem os paparazzis por terem matado a mãe, mas eles acham que a mãe só chegou àquela situação que a colocou em perigo porque lá atrás tinha a Camila. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu não duvido nada que se Charles bater as botas, Camila vai sair de Londres para uma casa lá no interior, de preferência sem até internet, em 2 tempos, tá? Do tipo assim, você tem que sumir da... exatamente, a palavra é essa, ser banida. E eu vi, e assim, eu fiquei estarrecida, porque isso já vem há muito tempo, essa coisa do jeitinho dele angelical. Ele, assim, tudo bem, ele tá careca, mas ele é um rapaz bonitão, ele é um rapaz que se cuida, exato, ele tem cultura, ele estudou, fez faculdade, ele mostra aquele carisma da mãe, de quando ele está conversando com alguém, aquela pessoa se sentir a mais importante da face da terra, porque ele realmente está prestando atenção. Isso ele herdou da mãe e foi, né, ampliando. Mas aquele menino é perigoso, tá? Muito perigoso. Muito perigoso. O pai já vem fazendo acordo com ele desde que ele era novinho, do tipo 15, 16 anos, entendeu? Porque a partir do momento que Charles assumiu o namoro com a Camila, ele vem barganhando a aprovação do filho. Porque aquela cena que eu acho que foi totalmente fictícia, pós-divórcio, do Charles com a Diana na cozinha, você não achou aquela cena estranha? Muito estranha, muito estranha. Eu fiquei pensando assim, essa cena será pra quê? Pra explicar o quê pra gente? Vai passar pano pra ele, pra dizer que ele só queria bem para ela? Eu achei assim, mas aquela fala dela, que ele fala sobre, porque a sua popularidade, seu carisma está diminuindo perante o povo, e ela fala assim, eu transferi meu carisma para William, e o povo está preferindo ele no trono do que você e querem sua abdicação.
Isso ela estava certa, por mais que a cena seja fictícia, mas isso aconteceu. Realmente houve uma transferência para William. Então, o William é o queridinho, ele ainda soube casar bem, né? Pelo menos até o momento, a Kate mostra que entendeu como o sistema, a firma funciona, né? Uhum. E ele vem barganhando mais dinheiro e mais poder com o pai, porque o pai quer a aprovação do William para coroar Camila como rainha consorte. Mas eu achei que isso já estava decidido. Não estou falando que não está agora. Eu estou falando que isso já vem sendo barganhado. Pô, o cara já tem 40, não é? Já fez 40, por aí, com 39, 40. Já está desde que, no caso, a Diana morreu. Então, assim, 15, 16 anos, né, o garoto tinha. E ele vem aos poucos, né, dando mais. Então, o William ficou aparecendo mais em eventos. Quando o avô se aposentou mesmo de eventos, a princípio era o William que estava acompanhando a avó, mais vezes do que o pai até, entendeu? Então, assim, levou realmente a gente a acreditar que, de repente, Charles poderia até abdicar, né? Que da rainha iria direto para William. Tinha uma época que se falava muito nisso. Muito nisso. Aí, por alguma razão, né, que a gente não sabe, porque tem um tititi falando que, apesar de Charles ser coroado agora em maio, mas que ele não vai ficar mesmo muito tempo no trono, porque ele vai dar um jeito de passar para o William, não é nem pela morte, é em vida mesmo. Eu não sei, né? O cara esperou tantos anos para chegar lá, né? Eu acho difícil ele largar o osso, né? Eu acho que não, sabe por quê? É uma engrenagem enorme que você gira, que ele vai girar, né? É uma engrenagem muito grande, muito maior do que uma transmissão de TV que a gente vai ver aqui. Sim. Inclusive, para ter essa transmissão, tem que ter uma programação horrorosa. Pessoas, vários canais, vários contratos, várias coisas. Imagina quantas pessoas, quantos cabos, quantas iluminações, quantas preparações na igreja, fora, não sei o quê, jantares e não sei o quê, e questões políticas. E o cara vai fazer tudo isso para ficar uma chuva só? Acho difícil. Não. Pois é, eu também acho que é difícil. Mas aí também, nesses livros, a gente descobre o seguinte: a coisa de Diana ter sido usada como a virgem sacrificial, eu ainda acredito, tá? Agora, a coisa de que Diana era muito ingênua para outras coisas da vida, eu já não acredito mais. A Diana foi daquela que, na adolescência, quando o pai casou de novo, ela jogou a madrasta da escada no dia do casamento. Mentira, isso é fofoca, Vânia. Não, tá no livro. Tá no livro de entrevista de pessoas que trabalharam e conheceram e tudo mais. Entendeu? Então, assim, ela tinha uma alma de Nazaré Tedesco, né? Vamos combinar. Tudo escada, né? A mulher tá morta, a mulher não tem nem como desconfirmar. Mas olha só, não, tudo bem. Eu não tô aqui para xingar ela só assim, achando que tudo é culpa dela. Mas assim, só porque morreu virou santa, ô Moira, vamos lá, né? Mas olha só, na época que a gente não tinha rede social, que a única coisa que a gente via eram as fotos que saíam na revista Manchete, ela parecia uma santa realmente. Sim. Inclusive, rolou um papo, aí a gente também não sabe dizer se é verdade, se não é, que só mataram ela porque ela estava grávida e o filho do rei não podia ter um meio-irmão muçulmano. Ou árabe, sei lá qual é a religião. Então, isso foi uma história que rolou antes de internet. Sim. Porque quando ela morreu, a gente já tinha internet, mas a gente tinha o que? Aquele negócio de ICQ, né?
Mas essa aí é uma história que não está no livro, obviamente, nenhum dos livros, mas é muito interessante porque houve um disse-me-disse muito grande de um médico, um dos primeiros médicos que atendeu ela no acidente, e que ela falou para o médico que ela estava grávida de poucos meses. Isso foi noticiado e depois, como um efeito Mandela, sumiu das redes sociais, sumiu do Google, sumiu de tudo. Você não consegue achar. Foi uma notícia que foi varrida para debaixo do tapete. Sim. Tá? E o interessante é o seguinte, o Dodge, o Al-Fayed, no caso, que já mora na Inglaterra há não sei quantos anos e paga muito imposto e é dono de uma das lojas mais chiques e caras da Inglaterra, o cara já pediu 2 vezes cidadania e é negado. Entendeu? É negado. O motivo que dão é porque na época que ele comprou a Harrods, houve um roubo, não vamos dizer roubo, né? Porque é uma apropriação indevida de certos documentos dentro do cofre. Porque o antigo dono da Harrods acusou ele. E aí, o negócio não foi adiante, ficou o dito pelo não dito. O Al-Fayed chegou a ser preso, mas por falta de provas ele foi liberado. O processo parou, ficou por isso mesmo, e o Al-Fayed até processou a polícia por prisão indevida, mas obviamente perdeu, né? Então eles usam a desculpa desse roubo de documento para não dar a cidadania a ele. Mas tem mais nessa história, né? Nesse angu tem caroço, né, Moira? Com certeza. Né? Então, eu fiquei... Quando começou o episódio, porque eles têm um episódio só para eles, né? Exato. Quando começou o episódio, eu fiquei esperando mudar. Mas não mudava, continuava. Falei, caraca, só isso aí já é um chamado para briga. Porque você imagina a força que vão dar no relacionamento dele com Diana. Sim. Se ele, entendeu? Se deram um episódio inteiro para ele, imagina a importância que vão dar. Não, e ainda vai ter muito mais, porque você vê que a série termina num período em que o relacionamento dela com Dodge vai explodir ainda. Né? Que aí na 6ª e última temporada, né, que disseram que será a última, que aí vai ter a morte dela, e eu acho que vai mais ou menos até o casamento de William, ou pelo menos o namoro, não sei, mas a Kate na 6ª temporada... falar do casamento. Então assim, então é para jogar pá de cal, né? Vamos mostrar aí o quão feliz a mulher estava em refazer a vida dela. E muito, porque já teve o lance do freio que não funcionou nessa temporada. Teve. Aí depois que o carro dela, né, ficou sem freio. Não, ela dizendo não, a gente consegue. Isso. A gente vê o carro não funcionando. Exatamente. E aí, quando chega na próxima temporada, ela vai morrer porque foi um acidente de carro, uma coisa que ela já tinha dito até para o mordomo, né? Estão armando que eu morra num acidente de carro. Bom, a próxima temporada vai ser depois da coroação, né? Porque essa já foi. Mas já deixa o povo de cabelo em pé, né? Eu vi uma imagem, não sei aonde, não sei se no Twitter, que eles estavam filmando no túnel lá de Paris. Exatamente. Então, já vai sair. Mas assim, ainda tá dando, parece que estava dando confusão entre os produtores, porque apesar deles estarem filmando com todos os detalhes que eles acham que aconteceu, eles ainda não tinham decidido o quanto do acidente iria aparecer. Mas como o papo do Tampax apareceu na íntegra... Meu Deus, aquilo, olha só. Por isso que eu tô te falando que eu achei que essa temporada é muito anti-monarquia, ou pelo menos anti-Charles.
Porque Anti-Charlie, sim. gerações inteiras não sabiam daquilo. Inclusive, eu tava rindo com meu filho tava falando, não, mas você tá vendo isso aí, não sei o quê. Eu falei, mas eu quero ver ele falar que ele quer ser o AB. Ai, que absurdo, mamãe, que coisa... Como é que ele fala? Tosco, não, é bizarro, não sei o que. Eu falei, mas você não sabe disso? Ele só tem 13 anos, obviamente que ele não sabe disso. Ele, inclusive, deve ter alguma dúvida do que é o AB, assim, né? Como é que não usa e tal. E aí eu expliquei para ele assim, não, pegaram uma conversa do cara, ele ainda era príncipe, e ele falando assim, umas juras de amor pra mulher e tal, nananana. E ele falou, cara, que mico, que coisa, assim, realmente, só de mostrar aquela conversa já assim, uma afronta enorme, né? E eu achei assim, de uma falsidade tão grande quando ela estava dando a entrevista lá para aquele paquistanês britânico e falando do Charles, obviamente. Ah, você acha que ele vai a rei, não sei o quê. Não estou falando de Camila, não, de Diana. De Diana. E aí o Charles assistindo com a Camila, né? E dando piti, o que ela tá falando? Quem ela pensa que é? Ué, mas ele já tinha dado uma entrevista e dito com todas as letras que ele traiu a mulher. E olha só, cara, eu acho que a gente vai ficando velho, assim. Por isso que eu falei que eu fiquei na Itália esse final de semana, porque eu estava assistindo Minha Amiga Genial. Eu ainda vou te convencer a assistir, porque a gente vai precisar conversar. Eu preciso que você me explique o que eu entendi, entendeu? Porque para mim, aquilo ali, eu não li os livros. Depois eu explico por quê. Mas eu vi a série. Aquilo ali, para mim, foi um misto assim, de ranço e fascínio. Eu passei o tempo todo pensando o que eu estou fazendo, perdendo meu tempo vendo essa merda. Porque um monte de gente horrível discutindo picuinha. Sabe? Assim, quem tem o cabelo mais lustroso. E essa questão do Charles nessa temporada foi isso. Era uma pessoa horrível discutindo nada. Um desneuro. Não estou falando que o príncipe é assim. O personagem nessa temporada é isso. É um homem fraco. Não consegue nem para casar. Porque se ele pensa assim, não, eu só vou casar com essa mulher. Então você não vai casar, então eu não vou casar. Então, para sempre eu vou ser solteirão. E continuava com a amante. Mas não, você tem que casar, então tá bem, vou casar. Caraca, sempre foi. Isso, na verdade, é dito desde que ele aparece. Desde que ele vai para uma escola, não sei aonde, morre de chorar lá. Desde que na Escócia. Ele sempre foi uma pessoa fraca, uma criança fraca, um adolescente fraco, agora um adulto desnecessário. E aí, após cena, aquele negócio ainda de ficar chupando o dente, depois eu vi aquele menino que River falando que ele tem esse maneirismo mesmo de ficar chupando o dente. Eu nunca reparei, que dá um nojo aquilo. Então... o que eu achei interessante também nesses livros que eu estou lendo é que o Charles ele é tão fissurado nas pesquisas populares que ele sempre verificou a popularidade dele. Quando Diana estava viva, assim, eles estavam só separados, mas não divorciados ainda, e ela sempre brilhando mais do que ele, e ela já fazia mesmo de sacanagem de propósito, né? Indo com as roupas bem decotadas e bem justas, e aquela coisa toda. Ele ficava puto porque ele ficava na sombra dela, na sombra da mãe e na sombra da ex-esposa, né? Aí, quando finalmente ele teve a oportunidade de assumir Camila, ele deu para trás, tá? Eu não sabia desse detalhe. Para mim, ele até ia casar. Não, ele tinha desistido de casar com a Camila. Ele estava pensando
em manter Camila como namoradinha oficial o resto da vida. Oi? Só que aí, o fato de que ele já tinha feito tanta merda ao longo do casamento com a Diana, tudo para ficar com a Camila. E quando finalmente ele pode ficar com a Camila, ele não fica, o povo começou a falar o quê? Porra, então você é mau caráter. Porque você não dizia que amava a mulher? Então prova que tu ama. Então, é aquele grupo de conselheiros e secretários, aquele povo todo que trabalha para eles, que chegou para ele sempre com a pesquisa falando, ó, agora tu tem que casar. Tu não pode ficar em cima do muro. Então, ele é tão fraco que a vida é decidida pelos outros. E aí, Ivana, olha só, né? Eu decido aqui o que eu vou fazer pro jantar, tá? Mas, obviamente, que um cara na posição dele tem um conselho. Pessoas que ajudam, né, a tomar decisões estratégicas, fazer planejamento e tal. Mas é a vida pessoal do cara, entendeu? Para isso, ele não teria separado da mulher. Tinha um jeito, porque eram duas pessoas também, me parece, muito imaturas. Mas eu já falei isso também aqui, que eu acho que ela deu um monte. Que quando ela casou, ela sabia que o buraco era mais embaixo. Ela sabia que o cara tinha amante, ela sabia que o cara ia ser rei, ela sabia que os olhos de todo mundo iam estar em cima dela. E aí tem aquele discurso famoso dela, que ela dá logo antes de morrer, dizendo que quando ela achava que a mídia ia ficar interessada nela. Mas não na vida particular, né? Ah, para! Né? O cara, por um tempão, foi como é que é? O solteirão mais cobiçado. O cara vai ser rei. Você tá casando com o rei, você acha o quê? Que ninguém vai, né? Pode andar de cobre no cabelo que ninguém vai sentir. Olha, eu sinceramente, eu não sei, assim, é difícil, né? E eu não estou falando isso assim para tirar o meu da reta, não. Eu estou tentando ser bem empática, tá? A gente saber o peso, porque essa situação da Diana de realmente, eu casei apaixonada, eu te dei um filho porque era um filho de uma família, não um filho do reino, nananã. Tá me lembrando aquela outra princesa casada com um cara lá de Mônaco, né? Que pirou na batatinha, tentou fugir no dia do casamento e não deixaram ela fugir, tiraram o passaporte, nanana. E assim, ela casou, chorou pra caramba no casamento, e aí disse que era de emoção, né? E depois foi meio que morro abaixo. Porque ela tinha logo que ter filho, porque os dois já não são novinhos, né? Principalmente ele, que é bem mais velho que ela, já casou com 50 anos. Aí ela teve os gêmeos, e de lá para cá, a saúde daquela garota, meu Deus, a garota chegou a ficar não sei quantos meses lá no país dela de origem, lá na África do Sul, eu acho, internada, e disseram que era isso, que era aquilo outro, sem poder ver os filhos, né? Porque, assim, filho é da coroa, não sei o que do sistema, aquilo outro é da firma, e você é só uma peça de xadrez, amor. É isso aí. Né? Ela não sabia, ela foi pega de surpresa? Não foi. Mas olha só, sabe sem saber, Moira, eu acho que ainda tem muita gente que fica pensando no conto de fadas. Eu acho que tem. Eu acho que tem gente que pensa. Né? O amor, tudo vence. Tem isso também, né? Que eu acho que essa maluquice de Meghan, eu acho que o Cenoura alimentou isso. Eu acho que ele falou para ela que ela ia ele vendeu uma coisa que era errada, né? Que não era totalmente verdade. Também pode ser. Né? Junta a megalomania dela, né? Com o narcisismo e as mentiradas que ele deve ter passado para ela, né? Ela achou que ia ter poderes que ela não tem e se deu mal, né? E se deu mal. Putz. Olha, por enquanto, porque a gente também não conhece os bastidores reais, a que parece mais centrada é a Kate, né? Botou na cabeça
vou ser rainha, vou casar com aquele ali, vou fazer de tudo. Já deu 3 filhos, o pessoal está falando que talvez ela esteja grávida do quarto, Já não ouvi sabemos, né? isso 2 vezes, mas já ouvi falar também que Meghan vai, que já está grávida, que é para parir durante a coroação. Ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Então, vai ser outra barriga de aluguel, né? Outra barriga aí para fingir. Oh, meu Deus. Mas, assim, a Kate, até o momento, parece que ela incorporou bem. Ela consegue ter o carisma da Diana, a magreza da Diana, todo mundo compara as roupas dela com a Diana. Mas eu acho até ela mais bonita do que Diana era. Ela ficou mesmo com as joias, né, Vânia? Naquele Parece que evento sim, de pelo menos. ontem, ela já estava com aquela gargantilha de pérolas. Sim, o brinco, Acho que mas o broche não. O Diana, broche foi um isso. presente de 40 anos dela. O broche era novo. O broche da rainha estava com a Sophie, não é isso? Eu acho que sim. A Sophie. Não, e outra coisa, a Camila, é assim, dentro das joias da coroa, a Camila vai poder usar, né? Sim, as joias oficiais, né? Exato, Da Crown mesmo, né? exato. As, Mas as joias pessoais, parece que a Kate recebeu mais do que todo mundo. porque não lembra que falou esse papo? Que a gente até falou, mas não deve ser, porque a rainha tinha netas. Por que ela não ia E deixar tinha para as filha, né? netas? E tinha filha. É verdade. Mas, assim, então a Kate parece que está um pouquinho centrada, talvez até por causa do background dela, que para quem leu um pouco da biografia da Kate, sabe que essa fissura de subir de nível vem da avó dela, não é só da mãe, vem da avó, tá? A mãe aprendeu direitinho com a mãe e fez direitinho com a filha, então a filha conseguiu. Sendo que agora a próxima geração, que é Charlotte, já está até na linha sucessória, então já se deu bem, né? Mas, assim, todo o resto é muito desestabilizado. Aquele povo ali, gente, tudo precisa de terapia, tudo precisa de camisa de força. Assim, uma das coisas que eu estava naquela minha lista, né, que é um assunto muito comentado no episódio e muito comentado hoje em dia, que é, numa época de recessão, para que aquelas pessoas precisam continuar a ter boa vida mantida pelo governo, pelo dinheiro do governo, entendeu? É necessário? São umas pessoas que fazem fofoca, que criam confusão. Isso é muito comentado, né? É verdade. Fica naquela de. A gente sabe que boa parte do turismo, principalmente para Sim, Londres, sim. é em base a eles. Não, eu A acho, gente mas eu tô sabe falando disso. assim, na visão do contribuinte lá. Mas é por isso que começaram a cortar as asas. Ah, você quer um barco novo? Compra você. Você quer renovar o barco? Paga você. Você quer. O Windsor pegou fogo? Você paga a renovação. A rainha antigamente não pagava imposto, ela passou a pagar. Entendeu? Então, os novos primeiros ministros, principalmente o do Blair para cá, começaram a podar, entendeu? Começaram a cortar as asinhas. Olha só, tu é rainha, a gente vai respeitar, mas dinheiro de contribuinte é outra coisa, vamos usar para outras coisas. Então, aí você viu que, né? O Felipe, então, ficava puto, né? Porque o Felipe acha que tem que pagar por tudo, né? Mas aí, é assim, mudança dos tempos, eu acho. E aí, eles não fazem por onde. Veja bem, nós duas aqui, nós estamos aqui indo a fofocada deles.
A gente não verdade. está aqui discutindo que eles fizeram uma coisa maravilhosa, que eles revolucionaram o mundo com uma decisão. Não, a gente está aqui discutindo fofoca. É verdade. Para isso eles são ótimos. E param de fazer fofoca, de criar essas picuinhas, essas coisas, e são inutilidades, isso. Isso só serve para distrair as pessoas, mas não tem valor nenhum. Sabe, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Uhum, sim. É uma coisa que a série fala, e aí o bar serve de fio narrador da idade e da relevância. Então, Certo. primeiro, para que precisa de um navio desse tamanho que custa esse dinheiro todo, que ainda vai custar muito mais para ter manutenção, né? Uhum, Ele é velho, ele é inútil. Então, por que vai gastar com isso? uhum. É verdade. É uma boa colocação, a coisa do barco, do navio, do iate, né? Uhum, Mostrando exatamente isso, que a coroa também foi envelhecendo, foi ficando isso, obsoleta, né? isso. Muito, muito apegada ao passado. E aí, quando vem até o próprio Charles com ideias inovadoras, bate de frente, né? Uhum, Porque uhum. como ele mesmo reclama ali nos jantares com os amigos íntimos, aqueles baba-ovo Ai, lá, caramba, aquilo porque, também, uma né? Aquilo chatice, foi né? ridículo, né? Imagina, Ridículo. sujeito, sujeito te convida para jantar no castelo, tu vai toda feliz com as mimimi, É, mimimi, mimimi. mimimi, porque eu sou uma mera decoração que fico à sombra da minha mãe esperando chegar meu momento para brilhar, para dizer que, ai, gente, vai Ai, fazer alguma coisa, sabe? peraí, desce mais uma garrafa de vinho aí pra eu engolir esse papo. Então, Assim, Vânia, é o que a gente chato. achou no frigir dos ovos? O que a gente achou? Foi o que eu falei, eu fiquei entre estarrecida e penalizada. Uhum, Porque tudo bem, é aquela coisa da gaiola de ouro. Ah, eles têm muito dinheiro, né? Vamos ser infelizes, depressivos em Paris. A gente até brinca sobre isso. Mas a que preço você vende sua alma, né? Para fazer uhum, parte de uma elite e ter toda a mordomia, você tem a sua alma dissecada como um sapo de laboratório. isso aí. Então, eu fiquei assim, não é aquela penalizada, assim, que, ai, tadinho, deixa ele fazer. Não, não é tadinho, deixa ele fazer, não, tá? Mas eu fiquei assim, gente, que almas infelizes. Almas infelizes, pessoas imaturas Uhum, e fico me repetindo, mas assim, desnecessárias. E acho que é primeiro, uma coisa muito feia, porque as pessoas estão vivas, uhum, e segundo, uma coisa perigosa para ele, porque eles estão sempre na corda bamba, né? verdade, verdade. E agora que a HBO tem aquela outra série do desenho The Prince, né? Que você até Hum, comentou no início. foi. De repente, para quem terminar de ver o The Crown, quinta temporada, dá uma olhadinha lá na HBO Max, o The Prince, aquele desenho. São desenhos curtinhos de 12, São, 13 minutos, né? são. Apesar de ter Uhum. vários episódios, mas você pode ver devagarzinho. E você vai ver a família ainda mais achincalhada. Ainda mais. E Sabe? aquilo é, nossa, de uma maldade, chega a pingar. É. Aquilo ali, a gente até ri, porque eu confesso, eu rio. Tem cena ali que eu rio, tá? Mas é forte o negócio, é forte. Se você parar para pensar, é bem forte. É, bem Mas pesado. eu continuo com a minha opinião. Se tudo isso ajudar a Camila a não ser rainha, eu topo. É, Não eu mudo, vou não ficar mudo. assim. Vou falar assim, que para mim é a temporada que eu gostei. Até É, agora eu mais gostei das duas primeiras. sim, sim, verdade. Mesmo sabendo que é Essa passação foi. de pano.
Essa foi difícil. Eu acho que é porque nessa a gente, entre aspas, conviveu um pouquinho mais, né? A gente acompanhou, né, várias coisas que Uhum, estavam acontecendo. A gente acompanhou via tabloide, via jornal, mas a gente acompanhou. Então, talvez uhum, seja isso. Ainda é uma coisa muito recente para a gente futucar. exato. Talvez Então, eles tivessem que ter parado, né? Ter parado talvez, na quarta. talvez, talvez, mas agora, né? Vamos realmente, pelo menos até a morte dela. Eu acho que já que começou a contar, meu amor, Não tem vamos jeito. jogar o resto da merda no ventilador e seja o que Deus quiser, os próximos E anos. vamos. Então, farou, Tá, dona gente. Vaninha. Na semana que vem a Valeu. gente vai falar de uma nova treta. Oh, meu Deus. O povo não dá descanso. Tem assunto. E aí nós já vamos começar a fechar a temporada, né? De Exato. podcasts. Aí a gente fecha a nossa temporada, dá aquele descansinho de final de ano. Janeiro a gente volta com a terceira temporada. Isso. Oh! Então falou. Então tá. Beijo, Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau. E aqui terminamos mais um episódio do Sincericídio Literário, segunda temporada. Olha só! Se você gostou, deixa o seu joinha, não esquece de compartilhar e nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. A gente está em tudo quanto é lugar. E a gente espera você para mais um episódio na próxima semana. Tchau, tchau!